E aí você já me libera a tela, né, para eu Isso, compartilhar. já pode Ótimo. compartilhar. Bom, boa tarde a todos. A gente agradece a presença de cada um, especialmente da Rogéria, da Wanderlust, representando os hotéis Oasi, agora já está até com a tela aí bonitinha. São hotéis fantásticos, eu posso dizer por experiência própria, que vale a pena. E espero que vocês gostem. A gente convidou a Rô porque a gente se conhece há muito tempo e sabemos da qualidade do treinamento e dos produtos todos que ela representa, né? Não é só do Oasi, ela tem uma curadoria muito legal. E segunda coisa, que é o que aí nós como empresa temos apostado e acreditamos que vai ser no curto prazo, lugares mais remotos, mais experiências, mais próximos de nós e mais exclusivos. Exclusivos que eu digo não necessariamente de ser mais caros, mas de ter menos gente. Então, ter essa linha mais da pessoa se isolar um pouco nesse destino próximo. E o Oasi tem tudo a ver com isso. Então, Rô, te passo a palavra agora e agradeço aí mais uma vez. Maravilha. Boa tarde para todo mundo. Para quem eu ainda não falei, estamos aí já com 40 participantes e agradeço terem escolhido nos ouvir, né, mediante de tanta concorrência aí. Fabiano, é muito isso do que ele falou, a gente tem ouvido muito sobre as tendências e expectativas para a retomada das viagens e tem se falado muito nessa busca, né? Busca por destinos remotos mais próximos do nosso continente, do nosso país, e com um acesso mais exclusivo, né? Características mais exclusivas. A grande vantagem e que eu tenho trazido muito em relação ao Oasi é que enquanto nós temos muitos hotéis se adequando a essa nova realidade, esse já é o nosso conceito por natureza. Então, o Oasi, nos 3 destinos, são 3 hotéis, 2 no Chile, um no deserto do Atacama, um em Torres del Paine e um na Argentina, em Puerto Iguaçu. Os 3 são Relais Chateau, eles são os únicos nos destinos que carregam o selo Relais Chateau, e os 3, por natureza, já têm essa essência, né, os 3 pilares que são flexibilidade, intimidade e conforto. 100% integrados com a natureza e a nossa proposta, o nosso propósito essencial é oferecer para cada cliente uma experiência única, e isso nós já fazemos há mais de 14 anos. Então, a gente sai um pouquinho na frente porque estamos prontos para receber essa nova demanda com esse nível de exigência. Bom, deserto do Atacama, nós estamos mais familiarizados, né? O brasileiro está muito familiarizado. É um destino que você acessa via Santiago, São Paulo, Santiago, Santiago, Calama. E o Oasi Atacama, ele está no centro de São Pedro de Atacama. Então, ele tem essa primeira característica muito positiva, que ele está a 2 quadras da Caracole. Então, você não precisa pegar uma van com outras pessoas para curtir um pouquinho o centro de São Pedro de Atacama, que é muito incrível. A construção também do Oasi Atacama, aliás, a construção de cada um dos Oasi procura valorizar e está muito integrada com a natureza local. Bom, Atacama, o céu do Atacama, sem dúvida nenhuma, é um dos mais lindos do mundo. Portanto, no Oasi Atacama temos muitos espaços ao ar livre, muitos espaços a céu aberto. Todas as árvores centenárias respeitadas durante a construção, e ele é o único que tem essa área de piscina comum. Vocês vão ver que a Oasi Patagônia e Iguaçu têm as suas piscinas privativas nas próprias vilas. Ainda assim, o Oasi Atacama, que é o primeiro deles, né, ele tem 12 suítes com
várias áreas e lounges a céu aberto, porém tudo muito amplo. E o Oasi aceita crianças a partir de 10 anos. Então, ele não tem como proposta natural receber crianças ou ter essa característica de ficar dentro do hotel com essa coisa de interação, de get together. As vilas, as 12 suítes, né, que são verdadeiras vilas, são as mais espaçosas do destino todo. Então, cada suíte, a gente não tem diferença, suíte luxo, suíte standard, todas as vilas, elas têm a mesma estrutura, são circulares, a partir de 65 metros quadrados, todas elas com uma decoração super, super elegante, de adobe, que é a argila natural da região, os tetos de palha, tudo muito natural, tudo muito orgânico. Esse banheiro que é do tamanho da minha casa, todo de mármore, e muito espaçoso, muito, muito elegante, e todos eles, no Atacama, têm esse jardim de inverno, que também é ao ar livre, tem uma ducha ao ar livre, que é um espaço super gostoso, que dá para jantar, dá para fazer uma massagem. Nenhum deles tem spa, nenhum dos Oasis. Todos eles têm o serviço de spa, que é a única coisa que não está incluída na tarifa, e aí você contrata, solicita, vem a profissional, monta o seu spa privativo na tua vila e aí oferece o serviço. Oh, mas você sabe que eu acho Sim? que isso vai ser tendência agora nesse novo. Total. Ou você vai ter que ter vilas exclusivas de spa, onde só tenha uma Sim, pessoa, não vai mais ter aquelas áreas sim, comuns, ou vai ser no quarto. E a exato. experiência Oase é maravilhosa no quarto, né, do spa. Eu posso Exato. Você atestar isso. vivenciou, né, no Oasi Iguaçu? Vivenciei, infelizmente, um dia choveu, aí eu tive que fazer massagem. Aí foi Que desagradável, né? desagradável fazer o quê? E Eu assim, imagino o de uma sofrimento. forma maravilhosa, né? Então, eles montam ali tudo na hora, então existe um capricho, né? Total nisso. Pois é, e por isso que eu falo, eu estou muito feliz de trabalhar com esse produto que já está um passo à frente. A gente não vai ter que se adaptar com praticamente nada, porque essa já é a nossa essência, né? Então, nessa imagem, dá para ver, quem conhece a marca Oase há um tempinho a mais, sabe que até o ano passado tinham 3 suítes do outro lado da rua, que era ainda estrutura. A gente entregou aquele lado, compramos a área mais norte e construímos mais 2 suítes. Então, tínhamos 10, agora são 12, todas circulares, todas privativas. Então, o cliente não tem contato, a gente não tem corredores fechados, não tem áreas de contato com outras pessoas. O que está sendo trabalhado e desenvolvido é o aprimoramento dessas questões de segurança e higiene para ampliar ainda mais o nível de segurança e privacidade dos clientes. Gastronomia, Relais Chateau, a cozinha é um ponto altíssimo dos Oasi, sempre valorizando a culinária local, sazonal, com chefes muito renomados e que fazem intercâmbio com outros Relais Chateaus no mundo inteiro, e sempre tudo incluído. O Oasi tem essa característica de ser all inclusive, eu costumo chamar de full experience, porque ele é mais que o all-inclusive. Eu falo que o nosso menu de passeios e o menu de restaurante é apenas uma pronta referência, porque sempre vamos procurar atender às mínimas necessidades ou desejos ou sonhos de cada cliente. Essa é uma foto que é icônica e que eu acho que ela traduz muito a essência do Oasi no que diz respeito aos passeios. Todos os passeios estão incluídos e todos os passeios são privativos. O cliente encontra com o guia no aeroporto na hora que ele chega e ele vai ficar com o mesmo guia
durante todo o período da hospedagem. Isso eleva a experiência num outro patamar, porque depois de um dia, no dia seguinte, o guia já percebeu as nuances de personalidade daquele cliente e consegue, muitas vezes, antecipar esses desejos e características. E, por natureza, o Oasi tem a essência de explorar o mais remoto de cada um dos destinos. Sabemos que tem alguns lugares que não tem muito jeito, Vale da Morte, Vale da Lua, as Cataratas, enfim, alguns lugares têm mais turistas, mas a gente tem um cuidado muito grande com os horários, com o point, o stop onde a gente vai parar com o cliente. E o cliente, por ter um carro à disposição privativo, ele pode fazer no tempo que ele quiser. Se ele desejar fazer um passeio, levar um livro e ficar sentado tomando vinho por 2 horas e meia, ele vai ficar sentado tomando vinho por 2 horas e meia. Ele não tem que nada, ele não tem horário. Quando o cliente chega, ele conversa com o guia vai entender as expectativas dele e vai explicar, né, dentro desse mapa, quais são as zonas, o que tem para ver, o que é interessante naquela época. Muitas vezes a gente realiza a venda, mas previsão do tempo, alguma coisa acontece, o guia sempre vai orientar. E às vezes também a gente faz a venda, o cliente tem uma expectativa, mas ele chega lá e está cansado, não quer acordar cedo ou quer acordar cedo, e aí tudo isso é acomodado no momento que o cliente chega para fazer o check-in. Rô, eu tenho uma Sim? pergunta que eu achei interessante parar agora, desculpa, tá? Eh, a Bom, a primeira, eu acho que é rápido, eu também já vou aproveitar. Se os Sim. quartos têm ar-condicionado no Atacama, Sim. tá? Essa é uma pergunta, mas a segunda que eu achei interessante é se não existe nenhuma opção dos hóspedes irem no passeio com outros hóspedes. Zero opção. A não ser que eles Não estejam no existe. mesmo grupo, eles podem ir em carros Não, separados, mas eles estão sim, juntos. exatamente. Zero opção. Se você não quiser nunca ver ninguém, você não vai ver ninguém. Não existe nenhum passeio. Pode todo mundo estar indo para o mesmo lugar, cada um vai em um carro e cada um vai parar num spot diferente daquele lugar. Então, por exemplo, os geysers, né? Todo mundo vai mais ou menos no mesmo horário, porque, enfim, os geysers tem que ser antes do sol nascer, mas cada café da manhã, cada exploração vai ser feita num lugar. Não tem uma turma ali do Oasi que você confraterniza. Não é como os lodges, né? Inclusive, o Oasi nasce de uma visita do Matias, que é o diretor, de uma visita ao Londolose na África. E aí ele, né, mesmo Londolose sendo o melhor lodge da África, compartilha o safari em 3 casais, pelo menos. E o Matias questionou, ele falou, um hotel tão exclusivo, com tantos cuidados, por que eu tenho que dividir o carro com pessoas estranhas que eu não conheço? E aí, quando nasce o conceito Oasi, nasce justamente dessa essência. Então, o Oasi não é um hotel para aquele cliente que quer fazer amizade, sabe? Que quer trocar, que quer conhecer gente, fazer esse intercâmbio. E tá tudo bem, é só o perfil. Por isso que entender o perfil do Oasi e entender o perfil do seu cliente é muito importante para acertar. Então, aquele cliente que gosta de fazer tudo no seu tempo, no seu ritmo, à sua maneira. Eu fui 2 vezes. Eu fui a primeira vez para o Atacama em um dos 5 estrelas All Inclusive que tem no mercado. Foi uma experiência maravilhosa, mas eu estava numa van com mais 10 pessoas. Então é aquilo, vamos no salar? Vamos no salar. E aí tinha um casal de canadenses que queria ler todas as placas possíveis e imagináveis, desde onde parou a van,
ele queria saber o flamingo, o que, que o flamingo comia. Ai, uma loucura. E a gente, brasileiro, tem outro ritmo. Então, o Awase já não. O Awase, eu fiz o mesmo passeio com outra experiência. Então, são nesses detalhes que a gente consegue fazer essa conexão. Tá, e a questão do ar-condicionado no Atacama, você sabe se tem? Tem ar-condicionado, mas a gente não precisa usar o ar-condicionado, porque a parede ela é de adobe, que é uma argila que acompanha a temperatura. Então, é uma argila local. Então, quando tá quente, ela esfria o ambiente, e quando está muito frio, ela deixa o ambiente mais quente. Então, dependendo da época do ano, a gente tem os aquecedores que a gente oferece, mas é muito seco, então não é recomendado. E venta bastante lá, então a gente fala que é o nosso ar-condicionado natural. Então a gente não tem lá o split, mas a ambientação ela já funciona como o nosso ar-condicionado. Tá bom, agora podemos seguir aí, então. Desculpa. Perfeito. Imagina, pode interromper, não tem o menor problema. Então, ó, como essa imagem, uma outra vantagem do Awase é que os carros são 4x4, sempre. Isso proporciona explorações off-road, sempre com muita segurança, com GPS, então isso é muito, muito seguro. Uma outra atividade que é bem legal é a observação astronômica. Nós temos guias especializados em várias áreas. Então, se o seu cliente tem interesse em fotografia, a gente vai ter um guia que tem essa especialização ou essa paixão, porque a conexão, a foto, a luz, ele vai ter uma troca mais integral com o cliente. E temos guias que têm especialização em astronomia. O nosso passeio para observação astronômica, a gente coloca o telescópio no carro e faz explorações. Então, não é um lugar que você vai visitar. Então, isso também é muito legal. Atacama, alguém tem alguma dúvida? Estão entrando aí algumas perguntas. Tem uma dúvida, se o Awase oferece oxigênio no carro. Sim, oferece. A gente teve uma situação agora de uma cliente, né, que teve lá, que a gente convidou, e ela não ficou 100% com a altitude. Imediatamente já ofereceram oxigênio e já voltaram para o hotel. Então, essa é a vantagem também de você estar num carro privativo. Passou mal, sentiu alguma coisa, não está confortável, você não tem aquela sensação de estar atrapalhando ali o outro. Entra no carro, volta imediatamente com oxigênio, isso é 100%. E é importante que tenha alguém no carro, que é o motorista, e tem alguém acompanhando, que é o guia, né? São sempre dois, não é um. Sempre, então, assim, exatamente. e eles se comunicam muito rapidamente. É impressionante a agilidade entre um e outro. Sim, total, total. Tanto em todos eles tem esse movimento, e todos os lanchinhos, as coisas que são feitas, quando você chega ali naquele ambiente, a mesa já está pronta, o guia só finaliza sempre de uma maneira muito gostosa, muito amigável, e aí torna aquele momento muito especial. Então é isso, sempre um motorista e um guia que vai acompanhando. Bom, Torres del Paine, Patagônia chilena. Lá embaixo, né, voa São Paulo, Santiago, Punta Arenas. E aí, o Awase Patagônia, ele já... Bom, só fala Awase Atacama, mínimo 4 noites é a recomendação. Nós não temos mínimo de noites, mas Atacama, mínimo 4 noites para um cliente que nunca foi para o deserto Atacama. 4 noites, 3 dias inteiros. 5 noites, 4 dias inteiros, que é o tempo que
eu acho que é o ideal para explorar a região. Já a Patagônia, como está lá embaixo, o acesso ele é mais complicado, né? Mais trabalhoso, porque são 3 horas de voo, 3 horas e meia de voo São Paulo-Santiago, 4 horas de voo Santiago-Punta Arenas e 5 horas de traslado de carro de Punta Arenas até o Auase Patagônia. A segunda opção, no auge do verão, tem voos para Puerto Natales, de Santiago para Puerto Natales 4 vezes por semana. E aí, 2 horas de carro de Puerto Natales para o Auase. Então, por conta disso, aí já é uma viagem mais longa que vai precisar de noites aí nas pontas, Santiago ou Punta Arenas, de acordo aí com o perfil do cliente. Primeira diferença que a gente encontra no Auase é que ele está localizado em uma reserva privada, da mesma maneira que muitos lodges na África, né? Ele não está localizado dentro do parque, ele está a mais ou menos 30 minutos de carro da entrada do Parque de Torres del Paine, e ele é o único que oferece 100% de vista para as Torres del Paine. E essa estruturazinha que vocês estão vendo é a estrutura das vilas, né? Foram inspiradas nas fazendas patagônicas por conta do vento. A arquitetura tem que ser minimalista, linhas retas, por conta dos ventos naturais da região da Patagônia. Bom, 14 vilas, né? Isso aqui é o main building, onde é a área principal, onde está o restaurante e sala de estar, e as vilas todas espalhadas por essa área protegida por essas árvores que são chamadas de lengas, e já é uma trilha, já é um trekking, é tudo de cascalho para você caminhar. A 14ª vila, que é a mais distante, está mais ou menos 500, 600 metros da área principal. Então, você pode fazer isso caminhando, ou você pode chamar no walkie-talkie e o main building manda o carro para te buscar na vila. Não tem internet, não tem televisão e não tem telefone. Então, a comunicação com a área principal é via walkie-talkie. E as vilas, quem está em uma não vê a outra, é 100% de privacidade, 100% aí nessa área aberta. Aqui a área do restaurante, diferente do Atacama, aí a gente tem esse visual, onde eu falo que a natureza é a protagonista. De qualquer área da área principal, você tem essa vista incrível para a natureza, para o Lago Sarmiento e para as Torres del Paine. E essa foto que é a de desmaiar, que eu sempre achava que era Photoshop, até o dia que eu cheguei lá e constatei essa maravilha. Todas as vilas têm essa vista. Aqui é a sala, então eu tenho uma parede toda de janelas que vai até o banheiro, com 100% de vista para as torres, e aqui é a saída para a área do ofurô. Então, todas as vilas têm 85 metros quadrados, com essa sala super charmosa, e esse ofurô 100% privativo, e que você nem escuta a vila vizinha. Então, é realmente muito, muito, muito especial. Aqui, a planta baixa, nós temos 13 vilas duplas, que eu posso, no máximo, colocar uma pessoa aqui na sala, e uma vila, que é a Master, que eu tenho 2 quartos e uma sala no meio e um terraço. Então, nesse formato que eu acomodo famílias de 4 pessoas, mesmo que sejam 2 crianças, a gente não acomoda 2 crianças numa vila normal, ou 2 casais, porque eu tenho 2 suítes, essa segunda pode ser cama de casal também, e 2 banheiros, então são 2 suítes. Bom,
cozinha segue a mesma linha, né, de sabores. Eu gosto muito de contar esse detalhe. Quando eu estava na Patagônia, eu adoro vinho e eu adoro o vinho de uva Cabernet. E sempre que eu estava no bar ou no restaurante, eu sempre pedia Cabernet. E na minha vila tinha uma garrafa de Cabernet Sauvignon. Bom, no segundo dia, eles trocaram a garrafa de vinho, sem que eu tenha pedido, apenas por ter percebido que a minha preferência era Cabernet. Eles trocaram a Cabernet por uma Cabernet. Eu fui obrigada a abrir também, na minha vila, a garrafa de vinho para, no final, eles, né, foram tão gentis comigo. Eu gosto de contar essa história para vocês perceberem o nível de percepção e de exclusividade do serviço. Então, aqui também na Patagônia, tem muitas experiências em lugares remotos. Claro que se o cliente quiser fazer o base das torres, os trekkings mais tradicionais, ele pode fazer, ele vai fazer, o guia acompanha todo o caminho, mas se ele quer fazer uma experiência na Patagônia chilena com menos desafios de trekking, ele também vai poder fazer. Então, esse é um diferencial. Eu, quando fui para a Patagônia, não estava afim de fazer nada difícil. E eu só experienciei lugares muito únicos, muito diferentes, zero multidão e no meu tempo. Então, essa é é o nosso conceito materno, né, de poder oferecer para o cliente muitas possibilidades, e na Patagônia inclui essa área que está quase na fronteira com a Argentina, que é a área de Baguales, que tem umas trilhas de fósseis, de lagoas, que realmente são muito, muito lindas. E vale a pena, e é privativa de acesso do Auaz. Então, nenhum outro hotel tem essa experiência. Então, aquele cliente que, de repente, vai ficar 5 noites ou não quer fazer trilhas, trekking muito desafiadores, essa é uma área lindíssima que vale visitar. Bicicleta, cavalo, enfim. Importante, a Oase não abre no auge do inverno. Então, a gente fecha 1º de maio e reabre 1º de outubro. Então, a essência da altíssima temporada, que é a época do primavera, verão, comecinho de outono, é quando a gente está em funcionamento. Teve uma pergunta aqui, Rô, Sim? se é a bicicleta que tem essas opções, o hóspede pode mantê-la para ficar indo e vindo do quarto até até a sede, né? Vamos dizer assim. Então, assim, não sei, acho que porque é meio, acho que não dá para fazer isso. É ladeira, é meio acidentado. Ele pode até perguntar, e se ok para ele, eu acho que não tem nenhum problema. Apesar de que todo final de dia a bicicleta vai para limpar, para manutenção, porque quando você pega de manhã a bicicleta, ela está impecável, limpíssima, com a sua água, pneu calibrado. Então, acho que a resposta é não. A não ser que o cliente fale, ai, não, eu quero, sabe, é uma coisa muito singular, né? A gente costuma não falar não, mas acho que é Até muito porque a hora que você singular. vai à noite para casa sede, você vai acabar tomando Não um enxerga drink. nada, tá tudo Não, e você vai estar escuro. tomando um drink, você vai depois tomar um vinho, como você falou. Muito. Então você acaba que não é ideal voltar de No, bicicleta pro quarto. no escuro de bicicleta não é o caso, porque as, as luzes são aquelas luzes de chão. A gente conectou ótimo com essa página, porque a gente está fazendo, tem um trabalho que é a Oase Puma Foundation, que é um trabalho de sustentabilidade e preservar os pumas. Então, cada vez mais tem uma equipe de biólogos que trabalha para rastrear, identificar os hábitos, e tem sido um trabalho muito incrível de desenvolvimento da fauna.
Então, não vai nunca ter um poste de luz para ser o caminho que o cliente vai passar, entendeu? Porque justamente muitos hóspedes, inclusive, já viram pumas na região, nos arredores das vilas, porque a gente está numa área de natureza aberta, como na África, não tem ali uma cerca. Então, não vai de bicicleta, amigo. Bom, seguimos agora, finalizando com o nosso irmão caçula, que é o Oásis Iguaçu, que você, Fabiano, teve a oportunidade de vivenciar. Cada novo lodge, a gente vai melhorando cada característica, e o Oásis Iguaçu realmente é uma experiência muito única, muito diferente. A sensação realmente é que você não está próximo do Brasil. Gosto sempre de ressaltar que o Oásis Iguaçu está na Argentina. O acesso é via Foz do Iguaçu, no Brasil. Então, voa São Paulo ou outra capital para Foz do Iguaçu. Então, São Paulo é 1h30 de voo. E aí, o guia, que é o guia que vai acompanhar o teu cliente ao longo da hospedagem inteira, vai buscar no aeroporto, cuida dos trâmites de imigração, que é coisa super rápida, não sabemos como será no futuro, né? Até antes de tudo isso era muito tranquilo. E aí, 20 minutos, 30 minutos no máximo, você está no Oásis, que está 100% integrado com a natureza. O Oásis Iguaçu não tem nada a ver com o que a gente tem de referência de hospedagem em Foz do Iguaçu, né? Ou em Porto Iguaçu. Ele segue não sendo um hotel para família, ele recebe também a partir de 10 anos, mas com esse conceito da família que vai experienciar junta à natureza, né? Todas as experiências, elas são exclusivas. Falando antes um pouquinho, então, do hotel, muito integrado, então essa área é onde toma café da manhã, macaquinho, passarinho, o som da natureza, 100% integrado, todo de madeira, essa característica muito orgânica em toda a sua decoração e arquitetura, uma sala de estar gostosa, um bar, toda hora você passa e pede um drink diferente, o restaurante, todas as refeições de todos os oásis, sempre à la carte. O café da manhã, a gente deve receber notícias sobre algumas mudanças, porque sempre tem uma mesa pequena com algumas coisas, geleias, cereais, algumas coisas frias. O que a gente imagina e está estudando de acontecer é transformar tudo 100% à la carte, inclusive no café da manhã, por conta aí dessa questão de segurança. Mas tudo muito espaçoso, as pessoas tomam muito café da manhã na parte de fora, e as vilas que são realmente assim de tirar o fôlego, todas elas com a sua piscina, não tem aquecedor na piscina, mas é uma piscina de verdade. Eu sou alta e ela funcionou bem, não é um lava-pés, ela funciona, ela cumpre a função. Essa área externa, que é onde provavelmente, não, se choveu, montaram dentro, mas dá para montar a massagem, dá para montar o seu spa privativo nesse deck. E aí, 100 metros quadrados, muito espaçoso, com Nespresso. No Oásis Iguaçu, eu tive uma experiência similar da Patagônia, só que eu pedi uma cerveja artesanal no almoço, no restaurante, e aí logo trocaram todas as cervejas do meu frigobar pelo tipo de cerveja que eu tinha pedido no almoço. Trocaram a Pilsen pela de trigo. Então, de novo, sem perguntar, sem que eu precisasse solicitar, né? sem que eu precisasse pedir essa alteração no caso. Então, é muito charmoso. Todas as janelas têm aquela telinha. Estamos no meio da natureza, então tem citronela e tem aquele... Off. Como que faz?
o off. Não, e aquele que spray SBP, não sei nem o nome, Sim, é que esse aí. mata. SBP. Aquele que mata. Exatamente. Então, isso tem à disposição. Alguns passeios os fazem de pederneira, os passeios mata. Então, sim, a gente está falando de um hotel 100% integrado na natureza. Tem o ar-condicionado, mas tem o ventilador também, porque na época de verão é bem quente. Aí todos os oásis têm banheira, tá? Em todas as vilas tem a banheira, que é bem boa, bem espaçosa, e a área de chuveiro separada. Tem uma Master Villa também, então são 14 vilas, 13 vilas normais, 100 metros quadrados, e uma Master Villa com 2 quartos, que divide a sala e a piscina. A cozinha, então, falamos, né? Ela é chateau, gastronômica. Esse é um dos points na beira do rio. Tem várias experiências, aí entrando no quesito experiência, cliente que vai para o Oase, não tem Macuco Safari, não tem Parque das Aves, não tem hidrelétrica. A ideia é levar o cliente a visitar áreas e de lugares não convencionais. Sim, visitamos tanto o lado argentino quanto o lado brasileiro das cataratas. A grande diferença é que quando o cliente ao ASE visita o lado argentino, ele visita o parque antes dele abrir. Então, o cliente ao experiencia ali o lado argentino das cataratas, a Garganta do Diabo, antes do público chegar. Isso agora também já é uma vantagem, porque zero multidão. No lado brasileiro, não é possível visitar antes de abrir, mas quem tem familiaridade com o Iguaçu, Foz do Iguaçu, sabe que quando você chega na porta do parque, da porta até as cataratas, são mais ou menos 12 quilômetros. E isso é possível fazer de 2 quilômetros. Isso é possível fazer com um ônibusinho, né, com um micro-ônibus. E o hóspede ao Oase, ele vai de van privativa. Então, a visita, ele vai ter que entrar naquele elevador. A visita no lado brasileiro, ela acontece em grupo, mas a gente faz com que ela seja o mais privativa possível. E aí tem alguns passeios na mata, passeios de barco para visitar outras cataratas. E aí, dependendo do volume da água, essa é uma das cataratas que dá para nadar nessa região, que é no Alto Paraná. Caiaque, e aí você chega, tem vários spots na beira do rio, aonde o cliente chega, daí já está preparado, um barbecue, um lanche, um vinho para ele poder curtir ali um momento. Dependendo da área do rio, dá para ele pular na água e nadar, sempre acompanhado do guia. Sempre tem o guia e às vezes o apoio para poder montar o almoço dele. Tem as visitas. Olha, esse é o mesmo lugar que esse aqui. Um na alta, na cheia, e aqui na seca. Então, é muito, muito bonito. E aí vira outro cenário, né? Então, quando está na época da seca, você chega de trekking. Quando é na época da cheia, você chega de barco. E é muito, muito bacana fazer essas explorações. A comunidade Guarani, que está a 10 minutos do Oase, é possível visitar. É uma comunidade que vive ainda de uma maneira bastante genuína, bastante autêntica, para preservar a cultura, a língua. Então, não é uma coisa que o índio está lá esperando o turista para vender artesanato. Então, é uma imersão muito interessante. E o passeio para as missões jesuíticas, que estão a 2 horas de carro do Oase. Então, é um passeio de full day.
2 horas para ir, 2 para voltar, então você tem que ter um dia inteiro, mas são as ruínas da época que os jesuítas chegaram na América do Sul e aí começaram lá a fazer o trabalho de catequização dos índios dessa região. Então, são ruínas enormes, muito preservadas, recentemente encontradas, e para quem ama a história ou quer ver um cenário completamente diferente, é também uma oportunidade. Por conta disso, a Oásis Iguaçu, 3 noites é o recomendado. 4 noites vai ser maravilhoso, o cliente vai ter, inclusive, tempo de curtir o hotel, né? O quarto, a vila. A maior índice de reclamação do Oásis é: não tive tempo de curtir a minha vila. Então, 3 noites é o ideal, 4 noites seria maravilhoso. E é isso, mais dúvidas? Eu vi que está pipocando aqui. Tem algumas dúvidas aqui, tá? Tá. Alguém perdeu o tempo do aeroporto até o hotel? Não dá 1 hora, é menos que isso, uns 40 minutos? 40 minutos com a travessia De antes, fronteira. antes de tudo isso. Não sabemos se virão exigências maiores, né? Mas por enquanto é isso, tá. Antes de eu fazer algumas outras perguntas, eu queria dar um breve relato dessas Sim, experiências que você falou do Iguaçu. Primeira coisa, a hora que você chega para jantar, vocês viram a área externa que tem várias mesas. O pessoal vê onde você está e o que você gostou, porque eles te apresentam um hotel. Aí, por exemplo, eu tinha gostado de um spot e aí eles falaram: você não quer tomar um drink aqui? E eles montam ali, ou você está tomando drink ali, ele fala: olha, em vez de sua mesa tá montada lá, mas você quer jantar aqui, a gente traz. Então, eles dão uma assessoria tremenda. Eu que gosto muito de vinho e gosto de experimentar, como você, eles faziam o seguinte: eles me traziam um espumante com a entrada, um segundo vinho que combinava com o primeiro prato, com o segundo prato, e até a sobremesa, se já quisesse um licor. Então, eles iam fazendo todo esse wine pairing ao longo das refeições. E sim, aí, por um acaso, por exemplo, eu gosto de vinhos mais fortes. A minha noiva que estava junto, não. Ela falou: eu não gosto. Aí eles trazem um vinho leve para ela e não seguem o menu pré-definido sim, que os chefes fazem a combinação de sim. pratos e vinhos. Então, assim, eles têm essa obrigação. A segunda que eu tive aqui uma pergunta, que aí é você, questão de perfil, idade e compra com agência. Percentagem de brasileiros, compra com agência, eu não entendi bem essa pergunta. O que eu sugiro, eu não acho que seja muito para crianças, acho que a partir de adolescência, sei lá, os 12, 13 anos já vai curtir bem, Sim. e isso não sei se você concorda comigo. Se for uma criança exploradora, criança tela, não vai curtir. Porque mesmo no Iguaçu, a internet nem sempre é super boa, e não tem TV. Então, tudo eu acho que depende do perfil da família. Criança exploradora super vai amar. Agora, criança que não quer sair do carro, que sabe? Porque tem e tá tudo bem, aí já não é a proposta, porque não vai ter muito o que fazer. Aí, percentual de brasileiros, eu acho que tem, pelo menos a experiência, menos brasileiros do que os estrangeiros, Sim, muito americano, inglês, sim, pessoas de fora até do que brasileiros nos hotéis. Procede sim. isso? Procede, o público primeiro é o americano, depois europeu, aí distribui inglês, francês, e aí depois, bom, aí depois vários, o brasileiro acho que é o quinto mercado, Tá. quarto, quinto mercado. Aí, na questão de compra com as agências, o Awase é fantástico por alguns motivos. Ele segura a cadeia. Então, Total. que aliás até é um tema que a gente vai falar segunda-feira aqui também, e aí vai estar todo mundo convidado. Depois a gente fala disso. Mas é o seguinte: se a agência, eu não vou ter os valores agora de cabeça, mas se a agência paga $1.000 a diária, o operador vai oferecer pelos mesmos 1.000.
e sim, o cliente vai comprar por 1.000. Se tiver uma promoção para o cliente, vai ter para o operador e vai ter para a sim, agência. Todo mundo exato, mantém o valor. sim, Isso é bem tranquilo, porque você não vai achar uma promoção diferenciada do Awaz em qualquer outro lugar que você não consiga, através, que a agência não consiga oferecer, que o operador não consiga oferecer, tá? para o Isso público final, exato, para o público final, isso é bem legal. E a sim, segunda coisa que eu experimentei, e os passageiros experimentam, vocês têm um concierge, feita a reserva, seja através do operador, seja através de agência direto, seja se o passageiro comprar direto na Oase. Eles vão mandar um formulário para falar o sim, que gosta, que tipo de atividade. Eles vão entrar em contato já antes da viagem para sim, preparar os sim, passageiros sim. para tudo que vai ser que vai ser visto. E esse preparo, esse cuidado ajuda muito como é que eu vou dizer, a experiência lá, né? Porque o guia, se você A falar, ele personalizar, ele está indo para o Atacama porque ele gosta muito de astronomia, ele tem tudo isso, eles já vão colocar um guia voltado para astronomia para o seu passageiro. E se você exato, não, eu gosto de fazer caminhadas, tudo, ele vai pôr um guia mais ativo para fazer isso com você. Então eles sim, têm esse trabalho pré-chegada que faz uma diferença tremenda. sim. O nível de detalhe do Awaz é tão profundo que a primeira vez que eu fui com meu filho Pedro. Na época ainda aceitava crianças a partir de 6 anos, ele tinha 7. E aí eles me colocaram um guia que já tinha morado no Brasil, portanto ele falava quase português e tinha Crack. filhos. Então o Pedro ficou amigo do guia, porque o guia ele tinha uma paciência que eu não tinha. Ele sentava no chão com meu filho e fazia experimento. Ah, essa pedra é sal, essa pedra é calcário. Vamos bater uma na outra para ver o que que acontece. E foi para mim assim muito muito especial esse nível de detalhamento. Na Patagônia também o Pedro foi comigo. O Pedro é sortudo. E aí também colocaram um guia jovem, super descolado. Gente, o guia via um gavião voando, ele acelerava o carro para o Pedro ver. Ele parava. E aí começaram a conversar sobre a era do gelo, dente de sabre e não sei o quê. Eu ficava lá, sempre para trás, né? Porque sempre nas caminhadas eu estava ofegante lá atrás. Mas o que eu quero dizer com isso, a mensagem é: cada guia é escolhido, quanto mais informação você coloca no guia de preferências, parece que você sempre chora, o cliente sempre vai chorar na hora de se despedir do guia, porque são guias de altíssimo nível. O José Tomás, na Patagônia, ele já tinha viajado o mundo inteiro, morado na Suíça, super. O Carlos, do Oásis Iguaçu, ele é biólogo, apaixonado por sons, então ele reconhecia os pássaros pelo tipo de som. Então, os guias têm um nível cultural e de sensibilidade muito grande. E isso faz toda a diferença. Eu costumo falar, né? O papel, na hora que você coloca o preço, o papel aceita tudo, mas a vivência do cliente fora. O cliente Awase, ele sempre é um repeater por conta disso. E por isso que eu falo, quando forem recomendar o Awase, não pode colocar opção 1 de hotel, opção 2 de hotel, opção 3 e mandar para o cliente solto. Tem que mandar o Awase separado e argumentar, explicar para o cliente por que é diferente. Porque senão o cliente vai bater o olho, o Awase ele é mais caro que os outros 5 estrelas dos destinos que tem concorrente, ele é 20%, 25% mais caro. Então, se o cliente só bater o olho sem referência nenhuma, ele não vai escolher. Agora, se vocês quiserem conquistar ou reconquistar ou garantir uma experiência impecável, eu garanto para vocês que vocês vão ter sucesso.
Não, com certeza. Só para ter uma noção aí, quando eu tive essa experiência, eu estava naquele passeio do Rio que você faz umas trilhas e depois você podia Tá, pegar o caiaque, não da cachoeira, o outro. tá, E eu sei. estava fazendo a trilha, a gente chegou, tinha um gaúcho mesmo, tradicional ali, local, que morava ali na região, fazendo churrasco pra gente e tal. E a gente estava sentado em duas cadeirinhas vendo o rio enquanto o churrasco estava pronto. Aí eu falei, nossa, só Uau. faltava uma rede aqui para eu dormir depois do almoço. E fui almoçar. Quando eu terminei o almoço, olhei para trás, estava a rede instalada É para isso, eu tirar um cochilo. a oase, exatamente, é isso. A oase é isso. Então, É assim, isso. é impressionante. Não sei se ela tinha rede, onde ele arrumou a rede. Eu sei que a rede Apareceu. apareceu e estava lá. É impressionante, é algo Instalada, né? instalado, é Ninguém, incrível. ninguém virou para você e falou: você quer que eu monte a rede? Não, A pessoa percebeu e já montou, porque, enfim, seu desejo é uma ordem é para uma hora. a oase. Bom, eu vou colocar uma enquete aqui, Rô, se você quiser falar mais Legal. alguma coisa, só para ver o que o pessoal achou, se vocês puderem ir aí preenchendo. Eh, Enquanto isso, eu agradeço já bastante o treinamento, foi realmente muito bom. As propriedades são maravilhosas, não tenho o que falar, né? E esse nível de É, detalhamento é realmente o que faz a diferença do Awase para outras redes, né? Eles realmente é um pouco superior o nível. Ah, teve uma pergunta aqui. Tem tarifa agente? Acabou tem de. tarifa agente, sim, tem tarifa agente. É claro, o Hotel Oase, né, ele é muito pequenininho, então não é sempre que a gente consegue atender, mas a gente acha muito importante que as agências conheçam a experiência, as agências parceiras. Eu sempre recomendo que quando vocês fizerem, né, a Signature é o nosso super parceiro, então fez a reserva, solicitou a reserva com ele, manda para mim uma cópia ou só para dar notícia, porque uma vez que eu estou vendo aquela agência, às vezes tentou 3, 4 vezes e não conseguiu por conta de disponibilidade, mas eu falo, nossa, essa agência está tentando, né, mesmo. Então, no momento que você pede uma condição especial, fica muito mais fácil a gente batalhar para conseguir uma resposta positiva, mas a gente valoriza muito que o agente vá conhecer. E a última coisa que você falou dos repeaters, eu só queria colocar aqui para encerrar do meu lado. A Sim, gente mandou uns passageiros para 4 noites no Iguaçu. Ele olha só. voltou e, assim, impressionante. Ele abriu e ele parou para reforma um mês, né? Teve ali um Sim, períodozinho já, em 2 anos e meio. E o passageiro exato. queria viajar novamente e era bem naquele mês que dava. Ele ia pegar a semana inteira na Oasa. Eu até te comentei isso. Porque Foi. ele falou assim: é o lugar que eu me sinto tranquilo, eu não tenho horário para nada. Se ele quiser almoçar mais tarde, se ele quiser jantar mais cedo, mais tarde, é o sossego. Ele falou: não é nem para fazer passeios, é para eu ficar fazendo nada. Exato. Então, assim, curtindo o hotel, fazer aquele passeio nas Três Fronteiras, né? Que é o pôr do sol, Que é lindo, que é lindo. tomando champanhe no Rio, nas Três Fronteiras. Então, Ah, é tudo que eu quero. então, assim, é muito diferente realmente o perfil e a forma como é feito. Sim, exatamente, exatamente. Olha, Mara, obrigada, Mara. Você é sempre muito querida, prestigiando os meus treinamentos aí pelas redes. Bom, é isso, gente. Eu vou estar encerrando então aqui, tá? Obrigado, Rô, mais uma Obrigada, vez. obrigada, E agradeço aí a todos vocês pela presença. obrigada. Até segunda. Segunda-feira a gente vai fazer um seminário, bem legal lembrar isso, pessoal. Quem quiser ouvir, a gente vai fazer um segundo às 4 da tarde sobre a cadeia de turismo, que é bem o que a gente falou: comprar com agências, comprar com operador, hotéis que furam a fila, vamos dizer, né, e fazem Sim, promoções diretas. Enfim, a gente vai fazer um bate-papo sobre isso, não vai ser treinamento, né? sim. Mas a gente vai fazer uma troca de ideias sobre isso. Então, quem quiser participar aí vai ser bem legal. Bacana. Vai ser às 4 horas, né? 4 ou Quatro 4h30. horas, Tá. 4 horas, 4 quatro horas. horas. Já anotem na agenda super concorrida.
Mel, um beijo para você também. Muito obrigada por Já tem gente prestigiar. pedindo para mandar um invite, a gente manda sim. Eu vou deixar meu celular aqui, Veridiane, se você quiser, porque aí eu consigo mandar tanto por celular quanto por e-mail. Aí você pode me Tá, passar seus contatos aí. tá ótimo, gente. É, Beijo, Obrigado viu? a todos aí. Até logo. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Eu tô só salvando as coisas aqui, tá? Tá ótimo. Eu acho que eu Porque vou... senão eu não consigo salvar o chat. Salvando aqui. Obrigado. Até logo já, gente.